Este podcast é um oferecimento de Nadai Ferro e Aço, 12-3832-7124, Ubatuba, São Paulo. Sábado, 26 de março de 2022, e comecemos com uma frase sobre a paz. Afinal, como a gente deseja e reza para que a paz seja restabelecida o mais rápido possível e que ela seja uma realidade sempre presente no mundo. O pensamento é do abade Santo Antônio, que dizia o seguinte: a paz é o preço da moderação dos desejos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, cada ano, alegrando-nos com a celebração da Quaresma, possamos participar com fervor dos sacramentos pascais e colher com alegria todos os seus frutos. Amém. Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano para nos ensinar a orar. Jesus tem uma maneira diferente de ver as coisas. Ele viu algo positivo no cobrador de impostos, de quem todos diziam: ele não tem moral para rezar. Jesus viveu tão unido ao Pai pela oração que tudo, absolutamente tudo, se tornou para ele uma expressão de oração. A forma de apresentação da parábola é muito didática. Lucas faz uma breve introdução que serve como chave para a compreensão. Então Jesus conta a parábola e no final ele mesmo a explica. A parábola é apresentada pela seguinte frase: Jesus contou esta parábola para alguns que se julgavam justos e desprezavam os outros. A frase é de Lucas. Refere-se ao tempo de Jesus, mas também se refere ao nosso tempo. Sempre há pessoas e grupos que se consideram justos e fiéis e que desprezam os outros, considerando-os ignorantes e infiéis. 2 homens vão ao templo para orar, um fariseu e um cobrador de impostos. Na opinião do povo da época, os cobradores de impostos eram absolutamente desconsiderados e não podiam recorrer a Deus, porque eram pessoas impuras. Na parábola, o fariseu agradece a Deus porque ele é melhor que os outros. Sua oração nada mais é do que um elogio a si mesmo, uma exaltação de suas boas qualidades, um desprezo pelos outros e pelo cobrador de impostos. O outro nem levanta os olhos, mas bate no peito e diz: tem piedade de mim, porque sou um pecador. Ele se coloca em seu lugar, e em seu lugar está diante de Deus. Se Jesus tivesse perguntado qual dos 2 voltou para casa justificado, certamente todos teriam respondido: o fariseu. Como esta era a opinião comum da época. Mas Jesus pensa diferente.
Para ele, quem volta para casa justificado, em boas relações com Deus, não é o fariseu, mas o publicano. Jesus vira tudo de cabeça para baixo. As autoridades religiosas da época certamente não gostaram da sua explicação da parábola. E Lucas nos informa sobre a vida de oração de Jesus, apresentando em constante oração. Ao ler o Evangelho de Lucas, você poderá encontrar vários textos que falam de Jesus rezando, que viveu sempre em contato com o Pai. O sopro de sua vida era fazer a vontade do Pai, como diz João capítulo 5. Jesus rezava muito, insistia para que as pessoas e seus discípulos fizessem igual, porque no contato com Deus nasce a verdade e a pessoa se encontra em toda a sua realidade humana. Em Jesus, a oração estava intimamente ligada aos fatos concretos da vida e às decisões que ele tinha que tomar. Para ser fiel ao desígnio do Pai, procurou ficar a sós com ele para ouvi-lo. Jesus rezava, por exemplo, os salmos. Como qualquer outro judeu piedoso, ele os conhecia de cor. Jesus veio para compor o seu próprio salmo. É o Pai Nosso. Sua vida foi uma oração permanente. Ele não pode fazer nada além do que vê o Pai fazer, como diz João capítulo 5. E a ele se aplica o que diz o Salmo: estou em constante oração. Salmo 109. São Braulio nasceu na Espanha por volta de 585. Vinha de família religiosa e teve 2 irmãos também com vocação religiosa. Um deles, inclusive, foi bispo de Saragossa e a irmã abadesa. Estudou em Sevilha, teve como mestre grande amigo Santo Isidoro, que era bastante conhecido por sua sabedoria. Isidoro dirigia-se ao amigo chamando de amadíssimo senhor meu e caríssimo filho. Aos 20 anos, entrou na abadia de Santa Engrácia. Nessa abadia, São Braulio fez os estudos elementares, ajudado pelo seu irmão João na vida ascética. 10 anos depois, foi para Sevilha aperfeiçoar-se com o Santo Isidoro. Quando em 631 faleceu o bispo João, foi nomeado arquidiácono e lhe confiaram a administração dos negócios eclesiásticos. E num tempo terrível de pestes, flagelos, carestias, Braulio, pedindo conselhos e ajuda, foi superando tanta crise. Foi nomeado bispo no lugar do irmão. Participou do 4º, 5º e 6º concílio de Toledo. Correspondia com o Papa Honório I. Sua primeira preocupação foi com a cultura. Incentivou os estudos e formou bibliotecas. Por volta dos anos 650, estava praticamente cego e esgotado. Morreu no ano seguinte, provavelmente aos 66 anos. São Braulio foi um grande bispo, nascido numa família de santos, que ajudou em muito na consolidação da Igreja no reino espanhol. Ó Deus, que aos vossos pastores associastes São Braulio de Saragossa, animado de ardente caridade e da fé que vence o mundo, dai a nossos bispos, por sua intercessão, perseverar na caridade e na fé, e participar de sua glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bom final de semana para você. Fique na paz.